Vamos lá, futuros suboficiais casançados da Marinha do Brasil para o estudo da unidade 4, estudo dirigido. Esse aqui é um vídeo para ajudar o pessoal que tá na onça aí, né? Tem gente aí que tá na peleja, o pessoal que tá embarcado, o pessoal que trabalha nas capitanias, delegacias e agências aí, que tem que sair em missão aí. A ação de fiscalização do tráfico aquaviário. Geralmente o camarada trabalha numa OM pequena, com muita demanda e pouca gente, muito abaixo da sua TMFT. Então, o camarada tem que otimizar o seu espaço, né? O seu espaço-tempo. Então, para você, pô, tá aguardando aí uma inspeção naval, bota um sonzinho aí se tiver, né, no celular, na lancha, e vai ouvindo aí a leitura. O que eu tô fazendo aqui é uma leitura, você pode encarar ela como podcast, ou seja lá, ou enfim, use da melhor forma possível, de maneira que possa te ajudar, pelo menos a ter o contato com a matéria. No dia da prova lá, você não ficar totalmente na onça, né? Apesar de ser um material de consulta, você tem tempo, então não vai dar para ler a apostila toda no momento da prova. Então, para ajudar, é isso aí. Vamos passar isso aqui, é uma fonte de ajuda. O Mega, o que é bom do Mega? É tudo 0800, é só para ajudar mesmo. Campanha, aquela história, né? Campanha, safra, campanha. Então vamos lá. Início da unidade 4 é a última unidade de gestão de processo. Aí, veja bem, a gente tem aqueles indexes, né? Que eu sempre falo, index. Então se liga aí. O index 3 termina no 18. E o index 4, que a última unidade de gestão de processos, ele vai terminar lá no index, deixa eu ver aqui, 38. Ele termina no index 38. Ou seja, a unidade 4 é uma unidade longa, tá? É grande. Mas é a última de gestão de processo. A próxima a gente vai falar sobre estudo de Estado Maior. Aí já começa a partir da unidade 5. O que a gente viu na unidade 3? Bom, na unidade 3, a gente viu a parte de controle estatístico do processo, variância de vídeo padrão e também capacidade de processo. Nessa unidade aqui, a gente já vai ver as definições de gestão de processo, a definição, né, de gestão por processo, os principais conceitos relacionados para orientação conceitual e apresentar algumas ferramentas, como metodologias, as disponíveis, né, para essa análise e melhoria também desse processo. Aí essa unidade 4 começa assim. Primeiro ponto, a gente vai indexar, né? Index 19. Unidade de processo, unidade de ensino 4, vai falar sobre método de análise e melhoria de processos. MAMP. Mike Alpha, Mike Papa, né? O pessoal pode... Maru está falando aí, então Mike Alpha, Mike Papa. Vamos lá, começando a leitura. Olá, aluno. A busca por crescentes níveis de eficiência é um princípio constitucional da administração pública e deve ser incorporada às rotinas de cada membro da força de trabalho da Marinha do Brasil, como um valor arraigado à cultura naval. Somando a isso, os demais fundamentos do programa Netuno. Aí, o que é o programa Netuno? Bom, você, com quase 30 anos de Marinha, já ouviu falar sobre o programa Netuno da Marinha. É justamente aí tem relação estreita com a parte de gestão de processos, né? O programa Netuno é muito vigente aí, muito conhecido aí na Marinha do Brasil. Então tá, esse programa Netuno, junto com os demais fundamentos, nos levam à adoção da gestão por processo, ou Business Process Management. Então, bravo Papa Mike, né? Alterando a forma de encarar as OMs, além da organização predominantemente funcional e hierarquizada, representada nos organogramas, visualizando-se os processos, como estes interagem entre si e como agregam valor aos bens ou serviços produzidos e como contribuem para a missão da organização militar, de outras organizações militares e da própria Marinha. Então, uma pequena introdução. Agora, o primeiro tópico aí que a gente vai encarar, ainda sobre o Index 19. A gente vai falar sobre abordagem do problema na gestão de qualidade. Bom,
Programa Netuno, gestão de qualidade, gestão de processo. Olha só, esse assunto não é um assunto tão desconhecido, não. Não tem muita novidade, não. Então, parece ser um assunto fácil de desenrolar, de desenvolver. Vamos lá, abordagem do problema na gestão de qualidade. Apesar de muitas pessoas verem os problemas como algo ruim, são eles que nos ajudam a identificar aquilo que pode ser melhorado e alcançar maiores resultados em nossas empresas ou até mesmo na vida pessoal. São as críticas, né? As críticas, claro, construtivas, né? Através das críticas é que a gente vai identificar aí e também os erros e também tomar providências para a melhoria do trabalho, do processo. Mas o que é um problema, né? O que é um problema? Na teoria, problema é uma situação indesejável e geralmente inesperável que pode ocorrer tanto com as pessoas como em processos. Os problemas podem criar empecilhos para a execução diária das tarefas e dificultar o alcance dos objetivos da organização. Porém, mais que isso, os problemas são sintomas de que os processos não estão atingindo o máximo da sua capacidade produtiva. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, e se eu não estou alcançando essa meta, esse objetivo desejado, isso significa que eu tenho problemas. E aí ele define o que é o problema. Continuando. Em muitos casos, as organizações sequer se dão conta de que existem problemas em sua rotina e continuam a executar as tarefas da mesma forma por muito tempo. Isso ocorre porque os processos, procedimentos e atividades que podem até mesmo estar causando retrabalho e desperdício já foram assimilados pelas pessoas e fazem parte da rotina diária delas, fazendo com que os problemas se tornem pontos cegos. Aí eu vou falar uma frase que resume muito bem isso daí. Você chega no setor, quer fazer de uma forma diferente, alguém fala assim, mas isso sempre foi assim. O fato de sempre foi assim não significa que o processo chega ao objetivo desejado, mas sim que ele está sendo executado. Agora, se tem problemas ou não, esse é o caso. É por isso que a frase "isso sempre foi assim" não é muito bem vista mais dentro das fileiras da nossa instituição. E é disso que ele está falando. Os problemas têm que ser identificados. E a crítica é um método, é um indício de que há um problema e que algo precisa ser feito. 4.1.2. Nesse momento a gente ainda está sobre o aspecto do índice 19. Fatores que impedem a identificação do processo. Aí o porquê que a gente não identifica de cara os processos. Então vamos lá a esses fatores. Existem diversas barreiras que impedem a identificação de problemas de processo. Porém, duas são mais presentes no dia a dia das empresas. Isso é importante. Se eu fosse cobrar na prova, eu cobraria. Cite ao menos uma barreira que impede a identificação do processo. Aí você poderia responder o senso comum, mas o aluno do Casenso de 2022, ele vai responder o senso comum e a postura ideológica. Sempre foi assim. Fatores que impedem a identificação de problemas de processo. Aí ele vai destrinchar um pouco sobre o senso comum e a postura do processo. Lembrando, ainda estamos no index 19. Eu sempre vou repetir isso aqui, gente. Eu vou repetir porque vocês vão ouvir no áudio e no dia da prova vocês vão falar assim, cara, tá no index 19. E você, na sua apostila, você vai saber onde está isso daí. Então vamos lá. Senso comum. O senso comum é o conhecimento que se forma em uma determinada cultura com o passar do tempo. Por meio dele, as pessoas baseiam-se em acontecimentos... Espera aí que tem um abestado aqui usinando. De novo. Senso comum. O senso comum é o conhecimento que se forma em uma determinada cultura com o passar do tempo. Por meio dele, as pessoas baseiam-se em acontecimentos passados para lidar com o que acontece e procuram preferências para resolver qualquer situação. Apesar de ser um indicador de experiência e por isso ser vital para lidarmos com os problemas, o senso comum
Aí eu vou sublinhar, negritar, né? Senso comum não se baseia em novas formas de fazer as coisas, o que torna mais complexo perceber aquilo que pode ser melhorado. Então, principal característica do senso comum aí é que ele não se baseia em novas formas de fazer as coisas. Tá aí. Se aparecer lá na sua prova lá, é um dos fatores que impedem a identificação do problema de processo e não se baseia em novas formas de fazer as coisas. Aí vai estar lá postura ideológica e vários outros e senso comum. Aí você vai falar, é senso comum. O que é importante aí dessa matéria é você identificar os gatilhos para você resolver suas questões de prova, né? E o que seriam os gatilhos? É aquilo que você possa resumir em uma única frase o contexto do que você está tratando. Ainda continuando com o conteúdo. Um processo pode muito bem... Calma aí, um processo pode muito bem funcionar... Ficou meio esquisito, né? Mas vou melhorar. Um processo pode funcionar muito bem da mesma forma por um longo período de tempo, sem, por exemplo, apresentar perca de produtividade. Entretanto, isso não significa que ele não tenha problemas que o impedem de apresentar melhores resultados. Se analisarmos pela ótica do senso comum, esse processo está bem e não apresenta problemas, pois não teve queda de produtividade. Portanto, não precisaria ser melhorado ou aperfeiçoado. A frase "isso sempre foi assim" cabe perfeitamente dentro da ideia do senso comum e também da postura ideológica, porque sempre foi assim. É claro que, com o tempo, a instituição, o processo, ele acaba sofrendo evoluções, né? Se insere novas tecnologias, novas observações, novos contextos, né? Com o decorrer do tempo, isso faz com que ele necessite que haja também sua evolução. O processo ele também tem que evoluir. Aí, nesse caso, quando você fala isso sempre foi assim, significa que deu certo até agora. Porque não continuaria dando certo? Aí cabe um detalhe. O sempre deu certo, a Marinha é uma instituição já velha guarda. Sempre deu certo no passado, às vezes esse passado já está bem no passado mesmo, e o procedimento já precisa de melhorias, até com inserção de novas tecnologias, novos conceitos. Então, é disso que fala o senso comum. Nem sempre o senso comum vai ser uma característica do melhor processo. Por quê? Principalmente porque ele não se baseia em novas formas de fazer a coisa. E por isso, ele se torna mais complexo em perceber o que pode ser melhorado. Agora, sobre a postura ideológica. A postura ideológica corresponde à forma como as pessoas lidam com as situações que lhes são apresentadas. Por exemplo, enquanto alguém ficaria feliz em saber que uma nova máquina foi adquirida e irá aumentar a produtividade e facilitar o manuseio, outra pessoa pode não receber bem a notícia por já estar acostumada com a máquina que usa. Interessante isso daí, muito interessante. Postura ideológica. Às vezes você pega um instrutor, por exemplo, de uma disciplina de liderança. Ele está acostumado com a disciplina dele, por exemplo, chamar a liderança centralizadora de autocrática. Elas constituem praticamente o mesmo conteúdo. Só que a evolução do EMA 137, que é o nosso EMA de liderança, ele mudou algumas definições, como por exemplo, não existe mais a liderança autocrática, e sim a liderança centralizadora. Mas aí a gente também tem um manual de liderança da DENSM. Então, existem alguns conceitos que não divergem, mas que são abordados de formas diferentes. Aí você pega um instrutor que ele deu aula em 1996, e hoje é TTC lá num centro de instrução desse qualquer. Está abordando desta maneira, da forma ideológica como ele conheceu a matéria em primeiro plano. Ou seja, como ele estava acostumado a lidar. Aí me chega um camarada e fala assim, ó, o EMA mudou, o EMA 137,
Agora, não existe mais liderança autocrática. A liderança autocrática, ela deu lugar ao que nós chamamos de liderança centralizadora. E, às vezes, o camarada oferece a resistência em trabalhar com aquilo ali. Sendo que, se observar, liderança tem esse aspecto. Mudam-se as publicações, mas o resultado, o foco, o contexto continua basicamente o mesmo. Então, continuando. Dentro da postura ideológica, vale lembrar a resistência à mudança. É o que eu acabei de falar. O instrutor da antiga, ele tem uma resistência a mudanças. Resistência a mudanças. Afinal de contas, o ser humano é assim, né? Sair da zona de conforto é uma atividade que demanda compreensão, demanda desempenho e trabalho. Então vamos lá. Dentro da postura ideológica, vale lembrar a resistência a mudanças, que é um grande problema nas empresas. Opa! Se cair na sua prova, cite um grande exemplo para o desempenho nas grandes empresas. Bom, resistência a mudanças é uma delas. Muitas pessoas gostam da comodidade, da repetição de suas rotinas, preferem não ter de lidar com novas situações e gostam de manter as coisas como elas estão. Isso pode virar a se tornar um problema se sua empresa quiser mais agilidade e estiver em um contexto que exige constantes adaptações, como quase todas as empresas inseridas no mercado atual. Sim, aí entra uma valoração direta com a inserção da tecnologia e novos métodos. Então, hoje, no mercado, na selva de pedras, que é aí o sistema capitalista de hoje, necessita a constante atualização dos seus profissionais. E, é claro, a gente tende a se habituar, a acostumar com aquilo que a gente já está vivenciando. Aí, nesse caso, ele é enquadrado como postura ideológica, e o principal aspecto da postura ideológica, aí é o que você tem que levar para a prova, principal aspecto da postura ideológica é a resistência à mudança. Então, vamos lá. Item 4.2. Aqui já vamos sair do index 19, né? Estava no index 19? Isso, 19. Vamos para o index 20. Nova indexação. Index 20. Tem que caminhar. Objetivos da aplicação do Mike Alpha Mike Papa. Lembrando que nós estamos falando de quê? De método de análise e melhoria de processo, que é especificamente o Mike Alpha Mike Papa. Objetivos dessa aplicação. A implantação de uma metodologia proporciona muitas vantagens, entre as quais pode-se destacar. Aí ele vai dar 10 características aí que podemos destacar. Correção, 10 não, 8 características. Aí são elas: uma visão mais ampla de organização, maior facilidade para mudanças, maior envolvimento de funcionários em todos os níveis, melhoria do ambiente de trabalho, redução de custos, eliminação de desperdício, aumento de produtividade e melhoria da qualidade de produtos e serviços. Você tem que decorar isso aí? Não, cara, não. Você tem que saber que existem objetivos de aplicação do Mike Alpha, Mike Papa, e que esse objetivo ele é enumerado lá no index 20, que você vai ter uma noção se são 70 indexos aqui nessa apostila, então o 20 está lá para o meio, antes do meio, né? Bem antes, tá? A mais ou menos 1/4 da sua apostila. E você vai entrar lá, vai procurar o Mike Alpha, Mike Papa, que ele vai ter que dizer quais são as vantagens do Mike Alpha, Mike Papa, e vai identificar essas opções. A que não estiver na resposta lá vai ser, provavelmente, quando ele perguntar, ele vai perguntar qual a que não é, né? Não é uma das vantagens do Mike Alpha, Mike Papa. E ainda assim, a gente continua aí com as ferramentas do Mike Alpha, Mike Papa, que aí ele já vai enumerar mais 9, né? Aqui são vantagens, e aqui ele vai falar sobre as ferramentas do Mike Alpha, Mike Papa. Mas aí,
antes de começar a falar dessas ferramentas, eu vou indexar. Esse aqui, index 21. O index 20, a gente fala sobre as vantagens. E o index 21, a gente vai falar sobre as ferramentas. Então, são ferramentas. O 5W3H, a calma que a gente vai ver isso especificamente. Que ferramenta é essa? Assim, já adiantando, é uma ferramenta para detalhar planejamento. Vamos lá, 5W3 Hotel, 5 Whisky 3 Hotel, né? Bravo, fluxograma. Charlie, esse nome em inglês aí, eu vou me reservar o fato de não tentar ler. Delta, folha de verificação. Diagrama de Pareto. Matriz Guth. Brainstorm. Diagrama de causa e efeito. E matriz básico. Aí, o diagrama de causa e efeito, ele chama de diagrama Ishikawa, né? Primeiro, aí nesse caso, a gente lembrando, a gente está ainda nas ferramentas do Mike Alpha, ferramentas do Mike Alpha, Mike Papa. Primeira ferramenta, ele fala 5W3H. E aí a gente vai identificar quais são as características dela. Bom, é uma ferramenta excelente e simples para detalhar planejamento de qualquer ação. Então, para que serve? Detalhar planejamento de qualquer ação. Tem esse nome por causa das letras iniciais em inglês de 8 palavras que representam as perguntas para que se pretende conhecer. Para a sua utilização, deve-se elaborar uma planilha que contenha as atividades e as perguntas a fazer, de modo que sejam preenchidas as respostas. É indicada para elaboração de PMGs e plano decorrente, PU, como PAG. Aí, é indicado para quê? Qual o nome da ferramenta que é indicada para a elaboração de PMGs e planos decorrentes do PU? Você, opa, já sei, 5W3H. Aí, quais são essas perguntas? O que, onde, quem, quando, porquê, como, quanto e como medir. Aí tá as especificações dela em inglês. What, where, who. E ao lado, qual é a ação? O que? É o que será feito. Projeto, fases, etapas e passos. Onde? Onde será executada a ação? Quem? Quem executará e quem coordenará a ação. Ou seja, de quem é a responsabilidade. Quando? Qual o prazo de execução? Do início e do fim. Por quê? Por qual motivo de executar a ação, que é a justificativa. Como? Como uma ação será realizada? Quanto? Informações sobre o custo, né? Quanto vai custar. E como medir? Informações de como será realizada a medição e a avaliação. Aí se cair na prova, a gente já é referente a tantas perguntas, a gente já sabe agora, 5W3H. E vai ter as perguntas aqui. Essa aqui é até fácil de identificar na apostila. Agora, fluxograma. Ainda estamos no index 21. Deixa eu ver quanto tempo, 23. Gente, eu vou parar com 30 minutos e depois eu faço um outro vídeo com mais 30, porque é muito longo. Fluxograma. O que é o fluxograma? É uma representação gráfica de uma sequência lógica de etapas por meio de símbolos padronizados. Bom, fluxograma a gente já conhece bem, é muito utilizado na marinha. Então, quando o cara fala em fluxograma, geralmente a gente vê fluxograma de carreira, fluxograma de cadeia de comando, a gente já está habituado com isso. Aí, a característica dele, mostra-se bastante útil na investigação de oportunidades para a melhoria de um processo e na obtenção de um entendimento detalhado de como o processo realmente funciona. Essa ferramenta, muito utilizada em software de gestão, uma informação importante, é a ferramenta que é muito utilizada em software de gestão. Serve ainda para documentar um órgão ou seção específica envolvida em cada etapa do processo, permitindo que se identifique as interfaces. O fluxo do processo desenhado deve retratar com clareza as relações entre as áreas funcionais da organização, pois
O maior percentual de melhoria muitas vezes é encontrado nas interfaces das áreas funcionais. Agora, aquele nome esquisito, benchmarking, eu não sei o que significa isso, mas, infelizmente, tive que pagar esse mico aí de livro. O que significa isso? Vamos mudar de index, né? Vamos botar aqui o index 22. Index 22 e caminhando. Assim como o ambiente interno é fundamental para a gestão da OM, a análise do ambiente externo se faz imprescindível, pois ele influencia de várias formas a OM ao trazer ameaças e oportunidades que devem ser monitoradas, conforme a metodologia para a elaboração do PEU. Esse método pode ser definido como a procura contínua de melhores métodos. Procura contínua de melhores métodos e práticas que produzem um maior desempenho quando adaptados na própria organização. É conhecido pela comparação entre processos semelhantes. Muito importante. Comparação entre processos semelhantes. E, a partir deles, a promoção de melhorias que permitam que uma determinada atividade tenha excelência quando comparada com outras equivalentes em organizações de mesmo setor ou de outros setores. Auxilia as organizações a definirem metas, a estimular novas ideias e a oferecer um método formalizado de gerenciamento de mudança. Embora o foco possa variar, um processo padrão de novo nome. Então, é benchmarking, né? Então, embora o foco possa virar um processo padrão de benchmarking, passa necessariamente pela identificação e priorização dos processos e pela seleção dos indicadores de desempenho a serem comparados. É um processo que pode ser utilizado pelas OMs ao empregar práticas de sucesso de outras organizações da Marinha ou até extramarinha. A comparação de processo de uma organização com outra, que é reconhecida por possuir excelência naquilo que faz, ou seja, aquilo que dá certo para ela, então a gente pode observar e adotar o mesmo processo. Nos permite levar a questões como: por que a organização X tem sucesso? Qual a diferença entre os nossos produtos e os deles? Ou por que nós não fazemos de modo semelhante? O benchmarking deve ser constantemente praticado, pois mantém a organização sempre voltada para o crescimento e os desafios da superação dos problemas. Agora, folha de verificação. Deixa eu destacar isso aqui. O benchmarking deve ser constantemente praticado. Mantém a organização sempre voltada para o crescimento e os desafios da superação de problemas. Folha de verificação. Aí a gente muda de índice. Muda não. Está no 22, continua no 22. Folha de verificação, índice 22. O que seria essa folha de verificação? É a ferramenta utilizada a partir de uma pesquisa feita junto ao cliente do processo por meio de questionários ou entrevistas, para padronizar e verificar resultados de trabalhos ou para facilitar e organizar o processo de coleta e registro de dados. Sua utilização é básica para a montagem de diagrama de Pareto. A construção da folha de verificação é simples. Em uma coluna relaciona-se os principais defeitos e problemas apontados pelos clientes pesquisadores e em outra coluna o total de citações que aqueles problemas tiveram. O exemplo a seguir sobre uma pesquisa de erros em formulários facilita o entendimento dessa ferramenta. Então, o que a gente entende de importante aqui? Bom, lá na sua prova, ele pode perguntar qual método, qual a ferramenta que se utiliza de pesquisa ao cliente. Então, você tem que saber, pesquisa ao cliente é a pesquisa feita aqui, ó. O cliente processo é a folha de verificação. Isso você tem que entender. E se ele pedir qualquer coisa sobre folha de verificação, você vai ter que vir aqui no índice 22. Mas pesquisa ao cliente, a gente já sabe.
folha, folha de verificação, isso mesmo. Agora, a ferramenta que vai manter a organização sempre voltada para o crescimento, separação de problemas, ou seja, que vai levar a visualizar o funcionamento das empresas, é o benchmarking. Então vamos lá. Sobre a folha de verificação. Aí tem um exemplo aqui, ó. Erros de preenchimento, planejamento deficiente, erros de endereço, erros de data e erros de leitura. Aí quais são a quantidade que essas falhas, né, dentro dessa entrevista que foram citadas, né? Aí note que o planejamento deficiente foi citado muito, né? E também formulário inadequado. Aí tem erros aritméticos, erros de arquivo, falhas em reuniões formais e erros de procedimento só um. Então, essa folha já nos demonstrou aí que está tendo um planejamento bem deficiente. Isso é uma pesquisa de formulário. Lembrando, é feita junto ao cliente para identificar o resultado do trabalho e facilitar na organização do processo. E lembrando, ele faz uma referência aqui ao diagrama de Pareto. Diagrama de Pareto. Então, provavelmente, se cair uma questão na prova, ele vai querer brincar tentando confundir diagrama de Pareto com folha de verificação. Aí, cuidado aí, atenção, se cair. Diagrama de verificação, ele subsidia o diagrama de Pareto. Por quê? É porque ele vai ser através dessa folha de verificação que você vai poder verificar os resultados dos trabalhos e facilitar a organização padronizar para o resultado do processo para subsidiar a montagem do diagrama de Pareto. 4.3.5 a gente vai falar sobre o próprio diagrama de Pareto. E aí, como eu falei em lista de verificação e deu toque diagrama de Pareto, eu vou mudar de index. Vamos botar aqui no index 23. Tá? Lista de verificação 22. O index do diagrama de Pareto é o 24. Aí o que seria esse diagrama de Pareto? Bom, se é um diagrama, tem gráfico. Não fica. Se ele colocar gráfico lá, vai ficar fácil, né? Vai ficar fácil de identificar. Então, logo, ele não vai botar que é um gráfico, né? Então, vamos lá. Diagrama de Pareto é um gráfico que mostra a ordem de importância na resolução dos problemas pesquisados. A correta utilização desse gráfico oferece consistência às análises realizadas pelo grupo de melhoria de processo, sinalizando por onde se deve começar a otimização do processo estudado. É uma técnica gráfica simples para a classificação de itens desde o mais ao menos frequente. Ele é baseado no princípio de Pareto, que declara que, muitas vezes, apenas alguns itens são responsáveis pela maior parte do efeito. Ao distinguir os itens mais importantes dos menos importantes, maior melhoria será obtida com menor esforço. Esse diagrama mostra ainda, em ordem decrescente, a contribuição relativa a cada item sobre o efeito total. A contribuição relativa pode ser baseada no número de ocorrência, e é importante, como pode ser baseada a contribuição relativa? Número de ocorrências, no custo associado a cada item, ou até outras medidas de impacto sobre o efeito total. São usados blocos para mostrar a contribuição relativa de cada item. Uma linha de frequência cumulativa é usada para mostrar a contribuição cumulativa dos itens. Seguindo o exemplo dado para a folha de verificação, para elaborar o gráfico de Pareto, é preciso primeiro tabular os dados, colocando-os na ordem decrescente. Aí ele colocou na ordem decrescente, veja. O maior item era o formulário inadequado. Aí agora, lembra que a gente falou planejamento suficiente? Estava bem
bem destacado lá, e o restante segue uma linha já mais ou menos mediana. Então tá, aí ele dá os percentuais de folha, quantidade acumulada, e a partir daí ele vai elaborar o gráfico de Pareto. E aqui a gente tem aí, ó, a partir daquela tabela, note que, ó, primeiro ele fez o Foxtrot, que esse aqui era preenchimento, né, do formulário. Não, era formulário inadequado. E aqui o 15 é o planejamento ineficiente. E assim ele montou aqui, com base nos números, o gráfico de Pareto. Por fim, deve-se analisar o gráfico para tomar as ações necessárias a fim de corrigir o problema apresentado. Então, você vai observar o gráfico, né? A partir do gráfico, você vai perceber que há ações necessárias para corrigir o problema. Como no exemplo, deve-se primeiramente aprimorar o formulário, pois ele é responsável por 39,4% das falhas. Aqui, ó. Esse aqui. Deixa eu apagar aqui. Bom, aqui, ó. O formulário, ele está falando que o formulário é deficiente. Depois ele falou sobre, deixa eu ver aqui, ó, formulário inadequado, né? E depois planejamento ineficiente. Então ele vai lidar primeiro com esse formulário. Aí em percentuais ele botou aqui, ó, 39,4% de falha, e planejamento deficiente é o 16%. Então ele vai atacar primeiro qual? A questão do formulário, depois do planejamento. Aí nota-se que o formulário é uma causa para a deficiência do planejamento, né? E agora, próximo index, matriz de Guth. Vou botar aqui index 23 mais 1. Index 23 mais 1. Então vamos lá. O que é essa matriz de Guth, né? A sua bibliografia diz que ela é uma boa ferramenta para priorizar as ações que serão realizadas para resolver problemas. Aí não tem jeito. Essa ferramenta é para priorizar ações que vão resolver o problema. Deve ser utilizada pelas OMs para a priorização das ações para a elaboração de PMGs. Bom, ela deve ser usada em PMG. E na matriz de Schott para a elaboração do PEL. Poxa só, a matriz de Guth é utilizada no PMG, na matriz de Schott para a elaboração do PEL. Leve em conta a gravidade, a urgência e a tendência. Isso é muito importante. Olha só, qual é o nome da ferramenta que leva em conta a gravidade, urgência e a tendência? Pô, veja bem, olha só. Precisa decorar? Não, mas é importante que saiba essas características principais, porque saber que a matriz de Guth está no índice 24, beleza, ajuda, mas saber que a gravidade, urgência, a tendência é característica dela, você não vai conseguir na leitura, porque você vai ficar procurando nas ferramentas. A gente viu que são 9 ferramentas, você vai ler todas as 9 para responder qual é a que diz respeito à gravidade, urgência, tendência. Então é bom que você saiba que a matriz de Guth, que é o index 23 mais 1, ele leva em conta a gravidade, a urgência e a tendência. Isso, aí ele vai falar do detalhamento dela. A matriz de Guth trata de problemas com o objetivo de priorizá-los. Olha só. Veja bem, está diretamente relacionado, né? Gravidade, urgência e tendência é uma priorização. Levando em conta, novamente ele falando, gravidade, urgência e tendência. Então, na boa, isso 90% de chance de cair em prova. Leva para a prova isso aqui, essa característica é importantíssima. Vamos lá. Agora, gravidade é o impacto do problema sobre as coisas, pessoas, resultados, processos, organizações e efeitos que surgirão a longo prazo, caso o problema não seja resolvido, claro. Urgência, relação com o tempo disponível necessário para resolver o problema. E tendência, potencial de crescimento do problema, avaliação de tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema. A pontuação de 1 a 5 para cada dimensão da matriz permite classificar em ordem decrescente de pontos após a multiplicação do gravidade, urgência e tendência, tudo um vezes o outro, os problemas a serem atacados
na melhoria do processo. Esse tipo de análise deve ser feito pelos responsáveis pelo processo, de forma a estabelecer a melhor priorização do problema. Aí, definição de gravidade, urgência e tendência. Bom, se você já souber que gravidade, urgência e tendência está dentro da matriz de Guth, então você vai achar rápido aqui através do index 23 mais 1, a matriz de Guth, e vai ver a definição se está de acordo lá com o enunciado da sua questão. Nesse ponto aqui, para uma questão associada a isso, já fica fácil resolver com uma prova de consulta. Porém, lembra, você tem que saber qual é a que trata da gravidade, urgência e tendência. Por quê? Você não vai ler as 9 ferramentas para poder achar isso, não. Você já tem que ir direto. Quando falar disso, já vai na matriz de Guth e você vai ganhar um tempo enorme para a resolução dessas questões de prova. Para definir a matriz de Guth, aí a gente tem um quadro. Qual é a gravidade do desvio? Aí a relação delas, perguntas. Que efeitos surgirão a longo prazo? Qual o problema caso o problema não seja resolvido? E qual o impacto sobre as coisas, pessoas e resultados? Agora, sobre qual a urgência de se eliminar o problema? A pergunta que você se fará é qual o tempo disponível para resolvê-lo? E sobre a tendência, qual a tendência do desvio e seu potencial de crescimento? Aí você tem que ter a noção de que será que o problema torna-se progressivamente maior? Será que tenderá a diminuir e desaparecer por si só? Então, isso vai definir o que é a tendência. Qual a tendência do desvio e qual o seu potencial de crescimento. Aí, matriz de Guth. Valor, gravidade, urgência e tendência. Aí, de acordo com aqueles índices, ele valorou cada um dos itens. Então, valor 5. O dano é extremamente importante. Com a urgência, tenho de tomar uma ação bastante urgente. E se tiver a mesma forma e intensidade da atuação, a situação vai piorar, crescer muito. Então, 5 vezes 5 vezes 5, 125. Né? Vamos lá. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Então, a gente tem, é assim que ele faz o gráfico de Guth. Aí, 4. O dano é muito importante. Ó, aqui o dano é extremamente importante. Aqui o dano é muito importante. Aqui o dano é importante, relativamente importante e é pouco importante. Aí ele valorou da seguinte maneira: 1, 2, 3, 4 e 5. Mesma coisa acontece aqui. Tenho de tomar uma ação bastante urgente ou só urgente? Relativamente urgente. Posso aguardar? Não há pressa. Aí ele botou dentro. E como é que ele calcula esse resultado? Multiplicando, conforme está aqui, ó. Aqui ele mostrou aqui, ó. Vai cair uma conta dessa lá? Não, não vai cair. Pô, uma conta disso aqui, inexpressivo o conteúdo. Mas, só para você entender, 5 vezes 5 vezes 5, cada aqui um vale 5, 125. 4 vezes 4 vezes 4, 64. 3 vezes 3 vezes 3, 27. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo, é 8. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Exemplo de priorização. Objetivo estratégico, ação 1. Objetivo estratégico, ação 2. Aí a gravidade, ele deu 5, a urgência, ele deu 5, mas a tendência, ele deu 3. Olha aqui, ó. Esse foi o resultado. Estratégico, no segundo, ele deu para a gravidade índice 3, valor 3, né? Na urgência 3 e na tendência 3 também, deu 27. Brainstorming. Agora, sobre o brainstorming. Lembrando que isso aqui ele fala, tá? Que a pontuação aqui é de 1 a 5, tá? Isso aqui é de 1 a 5, conforme mostrado no quadro. Matriz de Guth, tá? Deixa eu ver aqui se ele fala aqui em cima. Ó. Pontuação, tá aqui. Pontuação de 1 a 5 para cada dimensão. Isso para poder classificar. E aqui ele dá as classificações possíveis. E aqui ele dá um exemplo de como ele faz esse somatório. Agora, brainstorm. No brainstorm, a gente vai mudar o index, né? De 23 mais 1 para o
26. Pulei o 25. Vamos lá. Técnica utilizada para gerar ideias espontaneamente a respeito de um determinado assunto. Olha só, por que você pulou o 25? Gente, não entra nessas questões não. Aceita que é 26 aí, tá? Que isso vai ajudar, tá? O distanciamento, às vezes, ajuda bastante. Não se liga nisso aí não, nesse tipo de técnica não, que isso aí não vem o caso. Mas isso com certeza vai ajudar vocês, tá? Vamos lá. Brainstorm. Técnica utilizada para gerar espontaneamente e gerar ideias, né, espontaneamente a respeito de um determinado assunto. Mas o que é um brainstorm? É uma tempestade de ideias, né? Fecha o olho, o que você imagina sobre isso? Mais, e vai falando, mais. Isso é uma tempestade de ideias. A sessão de brainstorm deve ser organizada e conduzida de forma a gerar muitas ideias. Olha só, muitas ideias. A partir dessas muitas ideias, a gente vai ver o que realmente se aproveita. É melhor partir do macro e fechar no micro do que do micro e expandir para o macro. Na execução do brainstorm, duas fases estão envolvidas, a fase de geração e a fase de esclarecimento. A fase de geração. O facilitador repassa as diretrizes e objetivos da sessão de brainstorm e os membros da equipe elaboram uma relação de ideias. O objetivo é gerar o maior número possível de ideias, problemas, causas e soluções. Na fase de esclarecimento, a equipe analisa a lista de ideias para centralizar-se de que cada um entendeu todas as ideias. A avaliação dessas ideias será feita depois de terminada a sessão de brainstorm. Aí, na sua prova, como é que ele vai trazer isso? Isso aí, você só precisa saber o que é o brainstorm, que é uma tempestade de ideias, como funciona, e onde encontrar. Index 26. Por quê? Porque se ele for falar de fase de geração, fase de esclarecimento, você vai ficar fácil demais a questão. O que ele vai perguntar? Qual a fase, qual a ferramenta em que um dos contidos nela, uma das características é a fase de geração, de esclarecimento, aí você já vai saber que é aí dentro do brainstorm. Porque fase de geração de quê? De ideias. Ele pode também pedir. Tem como objetivo a chuva de ideias, geração de muitas ideias, aí você já sabe, muitas ideias, pensa logo em tempestade, é o brainstorm. Vamos lá. As diretrizes para a realização da atividade brainstorm incluem identificar o facilitador, estabelecer claramente o objetivo do brainstorm, sequencialmente, cada membro da equipe apresentar uma ideia por vez. Quando possível, membros da equipe trabalham sobre as ideias dos outros membros também. Nesse estágio, as ideias são mais criticadas. Não são mais não, né? Nesse estágio, elas nem são criticadas nem discutidas. É só uma tempestade de ideias. Depois a gente critica e depois a gente discute elas. Mas por enquanto, é só uma tempestade. Registrar as ideias onde todos os membros da equipe possam vê-las. Continuar o processo até que não haja mais geração de ideias. E, ao final, criticar, classificar todas as ideias para mais esclarecimentos. E por último, após a sessão, as ideias devem ser organizadas com ações como numerar as ideias, filtrar ideias impossíveis de serem usadas, eliminar as repetições, juntar, agrupar ideias da mesma natureza e completá-las, selecionar e priorizar por meio de técnica aprimorada e apresentar as causas identificadas por intermédio de um diagrama de causa e efeito. Aí a gente falou de diagrama de causa e efeito. E para fechar esse vídeo, a gente vai discorrer sobre ele. Já estamos em 40, quase uma hora. Então, para fechar esse vídeo, diagrama de causa e efeito. Esse diagrama torna possível a rápida identificação de todas as causas relacionadas a um determinado problema, efeito, e sua imediata correlação com um assunto global, a família. Para facilitar o agrupamento das causas em família ou grupos, pode-se utilizar de técnica conhecida como SETMAIC, mão de obra, máquinas e equipamentos, métodos, materiais, finanças, que é o money, gerenciamento, que é o management, e meio ambiente.
em que se relacionam causas afins e espaço físico, layout, temperatura, iluminação, ruído, gases, resíduos, etc. Na identificação das causas, ao utilizar a ferramenta SETMAIC, para cada família de causas, devem-se fazer indagações como: mão de obra. O pessoal está qualificado? Possui experiência? Está motivado? É suficiente? É adequado? Máquinas são suficientes? São adequados? A manutenção é adequada? O arranjo físico é adequado? Método. As rotinas são claras e objetivas? Existem excessos de burocracia? As normas atuais cumprem a finalidade? As normas atuais cumprem a finalidade? E por último, há trabalhos que seriam melhor executados em outro setor? E assim existe trabalho? Materiais. Estão disponíveis quando necessários? Possuem a quantidade certa? Finança. Está disponível quando necessário? Existem muitas restrições? Gerenciamento. Os controles são adequados? Existem controles ou relatórios inúteis? As medidas de desempenho são colhidas e avaliadas? E por último, meio ambiente. O layout, a iluminação e a temperatura são adequados? Existem ruídos? Como exemplo, pode-se citar o problema de grande satisfação do pessoal da OM com o rancho. As causas descobertas dizem respeito a 4 principais grupos: máquina, mão de obra, matéria-prima e método. Aí vamos ver aqui. Quanto à máquina: refrigerador pequeno, forno com defeito, fogo desregulado. Aí quanto à matéria-prima: armazenamento inadequado, óleo de má qualidade, muito sal, alimentos mal cozidos, carne dura. Quanto à mão de obra: poucos ajudantes. Faltam aí não habilitado. Faltam nutricionista habilitado. Cozinheiro sem experiência e má qualidade de comida, né? Isso quanto ao método, isso tudo vai gerar má qualidade de comida. Quanto ao método, cardápio mal balanceado, poucas opções de cardápio e armazenamento inadequado. Bom, futuros suboficiais de Casas Estados da Marinha do Brasil, vou interromper esse vídeo aqui, muito longo, mas é assim mesmo, tá? E continuo na parte 2, iniciando com matriz básico. Valeu! Tamo junto!